Meus amigos, estamos aqui hoje com uma nova, né? Nova no sentido do próprio programa da Embarcadero, do MVPs. A Kivian é uma figura que eu queria falar com ela há muito tempo. E então, estou muito feliz de estar aqui, batendo esse papo com a Kivian. Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente faz pouco tempo, num evento em São Paulo. E era uma pessoa que eu já conhecia da internet, né? E aí é um negócio louco, você conhecer alguém da internet e quando você vê a pessoa pessoalmente é um negócio muito maluco. Então, minha querida, primeiramente, muito obrigado pela sua generosidade. É muito massa, ter você aqui. Estou muito feliz. Tenho certeza que vai contribuir muito com o desenvolvedor, com a empresa de software. Primeiro, se apresente. Eu já tenho uma pergunta muito preparada aqui. Vamos começar com os dois pés no peito. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui falando contigo. E, gente, foi sensacional conhecer o Fernandes lá no DocBR, porque ele falou assim: ah, eu só tenho um canalzinho no YouTube, ai, coisa bem humilde, assim, bem simples. E quando a gente foi abrir, a gente ficou impressionado do tamanho que é o canal dele e da qualidade dos vídeos e dos assuntos. Então, assim, foi sensacional te conhecer lá, né, no evento. E, assim, bom, quem eu sou, né? Aliás, é uma honra estar aqui contigo de qualquer forma, né? Porque, assim, eu fiquei, assim, muito, muito empolgada mesmo de a gente poder conversar aqui e tudo mais. E foi muito bom conversar contigo no evento, então poder ter esse momento de conversar um pouco mais aqui sobre esse assunto que é uma coisa que as pessoas precisam ter. Assim, a gente precisa ter mais essa clareza, principalmente nesse período aí de IA e tudo mais, né? Então, assim, eu tô muito feliz, coraçãozinho. Que legal. Muito bom. Legal. Bom, eu sou a Kivian Emerim, eu moro em Canoas, no Rio Grande do Sul, eu cresci em Porto Alegre. Eu sou desenvolvedora de software há 15 anos. Eu trabalho com Delphi, então já me aconteceu em eventos de tecnologia, em que a gente tinha a oportunidade de subir no palco e falar um pouco de si. Uma vez aconteceu isso comigo, de eu subir no palco, acho que foi Dev Day, em Porto Alegre, 2017, 2018. E eu falei, eu sou aqui, eu sou desenvolvedora Delphi. Quando eu falei isso, todo mundo começou a rir e eu fiquei hashtag chateada. Porque, porque as pessoas não sabem o poder dessa linguagem, do que a gente é capaz de fazer com o Delphi, e a quantidade de empresas e de mercado que utilizam o Delphi há muitos anos. E então, com base nesse dia traumático, depois eu resolvi fazer minha página no Instagram, então, que é o @kidelphi, vem de Kivian Delphi, tá? Uma mistura dos Legal. dois. Legal. Para justamente desmistificar essa coisa de o Delphi é velho, não serve para nada, é lixo, todos os sistemas feitos em Delphi têm que ser migrados para outra linguagem, e poder trazer isso de uma forma nítida e agradável ali para quem estava me seguindo na época, e entender o poder, né, não só da linguagem, mas também do software legado em si. E com base nisso também eu pude fazer essa palestra lá no dia da CBR sobre software legado. E como que isso se encaixa também nessa era da IA de que todo mundo vai ser substituído, Tá certo. né? Legal. Muito massa. Então, E, é isso. Eu sou aqui, viu? Essa pessoa que vocês estão vendo. e já que você falou do Instagram, todos os links daqui vão estar na descrição do vídeo, a gente vai colocar tudo direitinho para vocês entrarem em contato lá. E o nosso papo vai ser sobre as habilidades do desenvolvedor além do técnico. É claro que a gente está aqui com uma MVP da Embarcadero. Para ser MVP da Embarcadero, você tem que ter um conhecimento técnico muito grande, mas eu não acredito que seja só conhecimento técnico. E aí eu queria ouvir muito a visão da Kivia. E aí a primeira pergunta que eu tenho para ti é a seguinte: o quão as habilidades não técnicas te ajudaram como desenvolvedora? Uau, Nós começamos bem. que doideira. Então, na realidade, isso é amplo e serve para qualquer profissão, né?
que existe a pessoa que faz aquilo que deve ser feito e tem a pessoa que faz além daquilo que do que deve ser feito, tá? Ah, eu e meu marido a gente sempre conversando disso, que tá tendo esse momento aí de medo de vamos ser substituídos e tudo mais. Mas eu, assim, particularmente vejo claramente que, independente do serviço que eu vou utilizar, se eu vou no médico, se eu, a professora dos meus filhos, ou enfim, qualquer serviço, digamos, ser humano, né, que eu vou utilizar, tem uma diferença muito grande entre aquele ser humano que faz o que ele foi pago para fazer e aquele ser humano que faz o extraordinário, sabe? Por exemplo, eu jamais trocaria a IA mais maravilhosa do universo, mais perfeita, mais humanizada, mais inteligente, com os mais dados possíveis. Jamais eu trocaria um ser humano, um médico que te atende bem, que tem todo o carinho do mundo contigo, que ele te faz perguntas, que ele é excepcional ali, que ele te acolhe. É assim, não, nada, nunca, jamais vai se comparar uma coisa com a outra. Não, o ser humano, ele tem, assim, uma particularidade e uma paixão e uma dedicação que uma máquina jamais vai ter. E isso faz toda a diferença quando se trata de ser humano. E meu marido é corretor de imóveis, então imagina, ele é vendedor, né? Ele é uma das profissões que está no top 10 que vai ser substituído nos próximos 20 anos. Só que indo contra tudo isso, né? Eu vejo que também é mais uma profissão muito humana, muito de tu lidar com as pessoas, lidar com os sonhos delas, da narrativa da venda e tudo mais, e tudo isso se aplica também à nossa realidade da tecnologia. Hoje, sim, a gente tem IA que programa, né? Mas ela programa júnior, ela programa estagiário. Mas olha a diferença que é de um desenvolvedor que ele faz além daquilo que ele foi contratado para fazer. Além do if, do else, de montar uma classe, de, enfim. E às vezes, mesmo assim, tecnicamente, a gente acaba não fazendo aquilo que foi pago para fazer. Mesmo isso, mas nem não vamos entrar nisso, né? Mas sim de ele ter um cuidado com o código dele, eu brinco que o meu software é meu bebê, né? Meu filhinho. Então eu cuido dele da forma mais carinhosa possível, né? Daí entra essa coisa, né? De tratar ele com carinho, de cuidar para não ter bug, para não quebrar em produção, né? Do que tu Sim, falou. sim. Então, assim, pra mim, eu sinto que essa é uma coisa, assim, que não só eu vejo por mim, mas vejo com colegas que eu trabalhei, que eu trabalho, a diferença entre um profissional que faz além daquilo que ele foi contratado para fazer. Isso é uma coisa, assim, extraordinária e que não vai existir IA na história que pode substituir um profissional que faz aquilo com paixão, com amor, que ele gosta de fazer aquilo e ele faz aquilo da melhor forma que ele consegue. Massa. E, assim, é curiosa essa sua resposta no sentido de, eu concordo contigo em gênero geral, e eu vejo também isso, profissionais, independente da área, mas estamos falando aqui de desenvolvedor da empresa de software ali, que ele simplesmente faz o trabalho dele, né? Não faz do jeito que dá. Ele não coloca ali um pouco ali de fazer bem feito, de se preocupar, de analisar, de entender o impacto, de fazer bem feito na primeira vez, né? De levantar pontos de atenção, de avaliar o risco, de avaliar a qualidade do código, de discutir aquilo com o colega, de conversar com o gestor. Então, no meu entendimento, o desenvolvedor se torna cada vez mais relevante e justamente pelo aquilo que você falou. Eu não acredito que ele vai ser substituído por uma IA, também porque esse lado humano, esse de poder ir além, de poder contribuir desde que ele queira, né, fazer bem feito, que ele não faça de qualquer jeito, então, eu acho que o desenvolvedor se torna também, acredito muito que ele vai se torna cada vez mais um profissional diferenciado. Mas eu queria que você mencionasse uma dessas, além da habilidade técnica, logicamente, mas qual foi uma habilidade que, por exemplo, na sua visão, te ajudou a ser MVP? Porque talvez tenham muitas pessoas, muitos desenvolvedores, que queiram ser MVP. Então, escrever bons códigos, conhecer muito da ferramenta, isso para mim é o básico para ser um MVP. Mas eu acredito que só isso não é suficiente. E qual habilidade tu, além da técnica, te ajudou a alcançar isso?
Então é complicado falar sobre o MVP, porque na verdade eu nunca quis isso, eu nunca quis virar MVP, eu nunca olhei assim para os MVPs e pensei, olha como eu quero ser MVP. Eu até tive uma crise existencial muito forte, assim, sei lá, acho que faz um ano e pouco, pensando, meu Deus, não era o que eu queria, sabe? As pessoas passam por mim e falam, olha a garota propaganda da embarcadeira. Então, assim, eu sinto no meu coração que foi uma coisa que aconteceu, tá? Na verdade, foi uma consequência, é aquela coisa. Ser MVP não é uma. Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam, isso é um alvo. Eu não sinto que deva ser um alvo. Na verdade, é a consequência de coisas que tu faz, tá? Por exemplo, a questão de tu ser MVP. Envolve um pouco da parte técnica, envolve. Mas principalmente da parte de como tu te comunica com a comunidade, tá? Porque, por exemplo, se tu disser assim, não, eu quero ser MVP, portanto eu vou estudar bastante, ou vou criar um componente open source, ou vou isso, ou vou aquilo, tu precisa, como MVP, como Most Valued Professional, tu tá contribuindo para a comunidade. Então as pessoas, uma grande parte, digo não só Brasil, mas mundo, as pessoas têm que te ver como uma pessoa que entende do que tá falando. Só que elas só vão fazer isso no momento em que tu conseguir realmente agregar algo na vida delas. Então, no momento em que as pessoas começam a falar assim, ó, muitas pessoas começam a falar, Kivian, ô Fernandes, tu me ajudou naquele dia porque tu fez isso, isso, isso. Ou aquele dia tava com problema, eu te chamei, tu me ajudou, e aquilo começa a ser exponencial. Então, tu começa a ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso vai cair lá nos ouvidos, né, do pessoal da embarcadeira lá dos Estados Unidos e a gente recebe esse convite para ser MVP. Mas eu acho assim que quando alguém chega para mim e fala que o que, que eu tenho que eu tenho que fazer para ser MVP, eu o que eu sinto, o que eu senti, que foi o meu caso, foi que no período em que eu estava na Aquasoft, que é uma empresa aqui de Porto Alegre, que ela é bem voltada para essa parte do Delphi, eu fui muito ajudada lá. Eu fui ajudada a crescer lá. É, assim, não importava o assunto que fosse, assunto técnico, qualquer coisa, eles me ajudavam a crescer e fazer prova, e vamos palestrar, e vamos isso, e vamos aquilo. Eu cheguei num ponto em que eu pensei assim, ó, todo mundo precisa ter isso. Todo mundo precisa ter esse apoio e esse encorajamento e isso de tu não sabe, tá tudo bem, eu também não sei muita coisa, mas nós vamos aprender juntos. Eu tinha isso na Aquasoft. E eu queria proporcionar isso para as pessoas no geral. É por isso que eu fiz a minha página. Então, e por isso que eu comecei a palestrar, por isso que eu fiz a minha página, para que aquilo que eu tinha e que era muito bom e que eu pude crescer profissionalmente como pessoa, etc., eu pudesse fazer com que outras pessoas também tivessem contato com isso, mesmo sem estar na Microsoft. Então, assim, voltando, não vejo o MVP como uma coisa a ser almejada, como um sonho, e sim é uma consequência de tu ter o prazer e amor de ajudar os outros e fazer com que os outros cresçam profissionalmente e consigam resolver os bugs deles e consigam fazer as melhorias deles de uma forma, da melhor forma possível. E tu ajudando eles, tu vai conseguir chegar como MVP. Mas é uma coisa que, como eu falei, exige muito amor, exige muita bom, só para vocês terem uma ideia, né? Domingo de noite, às 19h18, estou aqui, né? Estamos Assim aqui. como, assim como a gente faz seguidamente, não é uma coisa que é só um domingo, ou que é só um dia, não, é uma coisa que a gente faz seguidamente. Muitas vezes o MVP faz coisas que a gente não tá aqui Tem gente que, às vezes, Fernando, tem gente que fala assim, porque eles são estrela, né? Porque eles estão lá nos palcos. Na verdade, isso é fruto de muito trabalho, né? Isso é fruto de noites mal dormidas, pensando no que tu vai palestrar, ou fazendo um projeto, ou contribuindo com a comunidade com alguma coisa, ou deixando de almoçar para ajudar alguém que está com algum problema, que está com um bug que não encontra. Então, as pessoas às vezes elas querem mostrar um dia eu quero ser uma estrela lá no céu brilhando, tá? Mas o que que te leva aquilo, né? Tem toda uma jornada que tu tem que chegar para conseguir fazer aquilo. E então é complicado, sabe? É complicado. Legal, deixa eu ver se eu entendi o que você disse. Você está falando, então, além do conhecimento técnico, que tem um peso, logicamente, mas
Eu gostei da tua leitura, então você falou de comunicação, para mim, Sim, isso, habilidade de comunicação, para mim, é sim, para qualquer profissional e para um desenvolvedor, ah, mas eu tenho dificuldade, eu sou introvertido, começa é, a trabalhar isso, você melhora se você quiser. Você falou de comunicação, você falou de aprendizado, ou seja, o quanto você está disposto a aprender, e se você sim, está disposto a aprender, significa que você reconhece que você sabe alguma coisa, mas que pode aprender mais. perfeito. Eu acho isso muito massa. E uma outra coisa que é o se ajudar, ou seja, o quanto os colegas da Aquasoft te ajudaram, e o quanto você foi ajudado e você quis retribuir, né? Então, Isso, só é isso, né? Então, só nessa fala, eu acho que tem grande sabedoria, por isso eu fiz questão de recapitular, pelo seguinte, para mim, eu adorei esses pontos que você trouxe, e para mim eles são mandatórios. E aí, se alguém me perguntasse sobre a Kivian, né? Eu conheci você agora no CBR 2025, em novembro, e está gravando esse vídeo no 30 de novembro. Conheci pessoalmente, né? Mas se alguém me perguntasse sobre a Kivian antes, sobre todo o movimento que a Kivian estava fazendo, porque a gente não se conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido falar de você, e o Aue que você fez, e eu estou falando do Aue aqui com todo o respeito e toda a admiração, eu falaria, ela tem alguma coisa, com certeza. E depois de conhecer, eu vi ali é, a tua, eu acho que a tua forma de lidar com as pessoas. Então tem a ver com acolhimento, tem a ver com querer fazer bem feito, né? Então, e aí uma pergunta que eu me faço, uma reflexão que eu me faço baseado em tudo que você falou. Será que isso é um privilégio da Kivia? Ou será que todos nós podemos aprender com você e todos nós podemos querer melhorar nossa comunicação, podemos ajudar os colegas de onde a gente sim, trabalha, independente se trabalha no mesmo setor ou em outro setor. Então, ou seja, o poder de colaborar, o poder de fazer bem feito, o poder de deixar claro uma coisa e explicar os riscos. Então, perfeito. eu acho muito legal isso, sabe? E um dos intuitos do papo que a gente faz aqui é sempre contribuir verdadeiramente ali, de forma genuína, com a pequena e média empresa de software, sabe? Porque, como você muito bem disse, que é uma grande verdade também, essa pequena e média empresa de software, onde o Delphi tem grande mercado, Sim, ele tá, essa empresa está espalhada pelo Brasil. Eles têm aí vários clientes espalhados pelo Brasil, cada uma dessas empresas. Então tem muito varejo aí, farmácia, postos de gasolina, supermercados, distribuidora rodando aplicações. Então, mas as pessoas que falam que você falou aí, que do Delphi, isso, não tive e tudo, elas falam sem propriedade, elas não conhecem. Primeiro que é, não conhecem o universo Delphi e tampouco conhecem o universo das pequenas e médias empresas, são quase 20 e sim, poucos milhões de empresas no Brasil e a esmagadora maioria é pequena, né? Mas tem um monte de gente para falar o que quiser e tá tudo certo. Mas é, deixa eu te fazer uma outra pergunta, é mais uma curiosidade minha também. Quando a gente conversou lá e a gente trocou ideia ali, e foi muito legal, e eu fiquei muito feliz de você estar na palestra lá, teve um significado para mim muito grande, isso também. E depois a gente conversou e eu fiquei pensando sobre toda a nossa conversa, sobre tudo ali, né? E deu para ver que você está no mundo real, ou seja, que você está ali numa empresa de software hum, e a gente sabe que todas as empresas enfrentam suas dificuldades, quer ela seja pequena, média ou grande, né? A empresa pequena, ela tem menos caixa, é assim a regra geral é isso, menos acesso a crédito e tudo mais. E no time que você trabalha hoje, além do técnico, tem alguma habilidade de alguém que trabalha com você, que além do técnico, fora essas que você citou, que você acha que ajuda essa pessoa como desenvolvedor, ou ela trabalhar melhor em equipe? bah. Então, não, não posso deixar de mencionar o meu colega Gustavo, que ele é MVP embarcadeiro também. Que ele é o cara assim que não tem ruim. Pode estar assim, ó, chovendo canivete.
Tá explodindo tudo em produção, mas ele tá lá, rindo, brincando com a gente, tá fazendo piada, sabe? Tá deixando o clima suave. Isso, pode parecer que não, pode parecer que é uma besteira, né? Mas isso, assim, pra mim faz uma diferença muito grande. Porque eu, assim, tenho um pouco, mas eu vejo que tem muita gente que quando dá um bug em produção, meu Deus, só falta deitar embaixo da mesa em posição fetal e chorar. Mas E não vai adiantar, né? não vai adiantar Não vai nada. adiantar. Mas quando tu mantém um clima ali, é, um ambiente que ainda assim tá muito bom de trabalhar e tu consegue manter a calma, tu consegue resolver aquele problema de uma forma muito mais rápida, muito melhor. Tu consegue pensar melhor, tu consegue analisar melhor. Então, assim, eu vejo que isso é vital. Eu já trabalhei em empresas que, quando dava um problema em produção, meu Deus, pegava o chicote assim e saía estalando alto, assim. Não adianta, né? Não adianta, Não, né? sério, é que daí não adianta. Se tu tá sob pressão, eu já me aconteceu também, eu tá tentando resolver o problema e tá o gordinho do Teams ali, né? E aí, já resolveu? Já resolveu? Já resolveu? Já resolveu? Tu precisa pensar, tu precisa respirar, tu precisa entender, né? O que que foi que aconteceu? Aquela coisa, onde é que quebrou, né? Porque, como tu falou lá na palestra, é vergonhoso, né? Quando alguma coisa quebra em produção, acontece, acontece. Mas, Acontece. né? O bom seria que não acontecesse, ou que pelo menos a gente parasse e pensasse no que teve errado e o que que a gente pode corrigir para que aquilo não aconteça mais. Só que tu não consegue fazer essa análise tão fria, e sim, precisa ser fria, se tem alguém te chicoteando nas costas, sabe? Legal. Então, assim, para mim isso é vital, tu ter ali um ambiente bom, um ambiente agradável, tu te sentir seguro e te sentir tranquilo de que tu e a tua equipe vão resolver aquele problema da melhor forma, da forma mais rápida e de uma forma que aquele problema não aconteça de novo. Legal, legal. E, assim, você falou de equipe agora, depois vou retomar esse assunto, mas você falou algumas coisas antes que você falou de fazer bem feito, né? E aí eu tenho uma pergunta sobre isso, que é sobre o código limpo, né? Então, eu trabalhei com uma pessoa e ela falou assim, não, o código limpo é uma ideia muito boa, e ela fez até uma analogia bem interessante. Ela falou, só que o código limpo, ele é igual comer brócolis. Funciona assim. Se você tem 1 ano e você começa a comer brócolis, você vai amar brócolis. Agora, se você vai comer brócolis depois de adulto, vai ser um problema. E eu achei a comparação genial. Amei. Eu também achei muito, muito massa, né? Mas aí, o Código Limpo é um assunto, digamos assim, antigo, né? Que é um conjunto de boas práticas ali, mas eu queria ouvir a tua opinião agora saindo um pouquinho da soft skill, que acho que é o nosso tema central aqui, mas eu queria entrar nessa habilidade do desenvolvedor, de conhecer o código limpo, se Uhum. isso para você é relevante na escrita de um bom código. Como é que você vê isso no dia a dia, no Então, universo Delphi? sim. Qual que é a tua leitura sobre isso? Tá, então, quando eu comecei a programar não foi limpo. Então, você não comia brócolis cedo, entendi. Não comi brócolis desde sempre. Na verdade, o programador Delphi, ele 99% dos casos aprendeu no modo RAD, né? Criar um data model, enfiar 50 mil query, client dataset, data source. Se cria data model, porque tem uns que é direto na tela, né? Fortes Então, botões, assim, né? teste unitário nunca nem viu nem o cheiro. Então, nunca nem viu nem o cheiro. É, literalmente isso. Exatamente. Então, quando começou essa vibe, eu acho que faz uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos, de vamos criar classe, vamos trabalhar com interface, vamos ler Robert Martin, vamos ler codificador limpo, vamos falar sobre arquitetura limpa. Os delfeiros começaram a correr assim, gritando em círculos.
Ai, meu Eu Deus. já vi gente falando assim, isso é coisa de Javeiro, isso não é coisa de Delphi, porque o Delphi tem o rádio, a gente arrasta componente e a coisa funciona. E é uma verdade, é uma das qualidades do Delphi, né? Que há muito tempo, pouco tempo atrás, era uma moda assim, absurda o low-code, mas o Delphi já fazia isso ó, há muito tempo, né? Não que não seja bom a gente trabalhar com o RAD, ele é excelente, ele foi feito para ser utilizado. Só que o ruim é que hoje nós temos sistemas gigantescos, 100% RAD, e o RAD não foi feito para isso. O RAD foi feito para projetos pequenos e rápidos. O problema é que esses projetos pequenos e rápidos cresceram de uma forma exponencial e hoje a gente não consegue lidar com a quantidade de sujeira, a quantidade de código ruim que foi feito lá atrás. Mas entrando no ponto já que eu queria comentar, também da importância, né, do código limpo. E é por isso que eu gosto tanto desse nome de débito técnico mesmo, porque a sensação que eu tenho quando eu penso nessa coisa de código limpo, com código sujo, enfim, é exatamente a sensação de estar devendo. É exatamente a sensação de eu tá com R$ 10 na minha conta do banco e eu querer sacar 50. Aquilo vai ter juro, aquilo ali vai ser uma desgraça, eu vou ter que dar jeito de pagar. Outro dia eu vou estar precisando daqueles R$ 50 e eu vou ter que pagar. E eu vou ter que pagar com juro, não vou pagar 40, vou pagar 70, vou pagar 100, porque eu vou esquecer de pagar e aquilo vai ficar, e aquilo vai. É uma bola de neve, um negócio infinito. Então, é por isso que a dificuldade hoje do pessoal que trabalha com Delphi entender a importância disso. Mas o ponto é, o código que tu escreve hoje, tu vai entender ele daqui 6 meses? E eu não tô falando do coleguinha. Ah, mas o colega que se vire, depois ele que vai ter que entender, ele que se vire, ele que faça o debug. Mas será que tu vai conseguir entender esse código daqui 6 meses? Ou melhor, se vai mudar alguma coisa numa lei, um LGPD da vida, um CPF com letra e número, não interessa. Uma coisa que vai acontecer daqui 1 ano, 2, 10 anos, não sei, vai vir uns robôs humanoides que vão querer fazer tal coisa no teu sistema e tu vai ter que se adequar àquilo ali. Será que tu vai conseguir ter um código organizado e limpo, com teste unitário, com cobertura de teste, com CI/CD, com tudo para que tu tenha segurança de que tu vai conseguir fazer essa modificação, tu vai conseguir fazer essa melhoria e o teu sistema vai continuar estável, sabe? É uma pergunta interessante, porque as pessoas não pensam no amanhã, não pensam no coitadinho de ti no futuro, que vai ter que lidar com aquele monte de if numa função. Sim, sim. Mas agora deixa Então, eu assim, aproveitando um gancho disso que você está falando, só sim, pra, que é o seguinte. Você diz que as pessoas não têm consciência. Eu também acho que não. Mas até quando, até que ponto o programador que é, entre aspas, que está produzindo um código sujo, que ele tem consciência disso, não é papel dele levantar a mão e falar, olha, eu vou fazer isso aqui, mas não é a forma, não vou nem falar de ideal, adequada. Isso aqui vai ser sim, feito às pressas. Se vai ser feito às pressas, provavelmente a qualidade é muito menor, né? é, Provavelmente, isso é o lógico, o óbvio, né? Que muitas pessoas não aceitam, mas é assim que funciona. E aí a qualidade vai estar menor dada a velocidade ali. Mas você não acha que é papel desse desenvolvedor levantar a mão e falar, olha, para escrever isso nesse tempo, eu vou fazer isso não de uma forma não bacana, ou de uma forma ruim, sim, o código levantar a mão e falar, olha, para fazer bem feito, usando boas práticas, eu vou precisar fazer isso, 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 isso e isso. Por causa de ter sim, o argumento de então listar o que precisa ser feito, ter o argumento e falar para fazer, o tempo é esse. Então, fazer do sim, jeito ruim ou tosco ou rápido, eu vou gastar tanto tempo. Fazer bem feito, que eu garanto que vai estar organizado, bem feito, estruturado, é sim, lógico que vai se gastar muito mais tempo. É sim, óbvio.
né? Sim, e assim, isso é para qualquer coisa. Tu vai Para fazer um qualquer bolo, tu vai coisa. fazer uma comida, tu vai fazer qualquer coisa, tu vai Uma pintar tua reforma na tua parede. casa, uma reforma na tua, entendeu? Mas aí você, Sim, assim, o quanto você, na tua visão, esse desenvolvedor tem que deixar isso claro, cem por evidente. cento, E cem por você cento. acha que eles fazem isso? Então, aí que tá, esse é um ponto que o que eu vejo, tá? Assim, boa parte das vezes. Hoje, felizmente, os colegas que eu tenho na minha equipe, todos eles são assim, têm boa comunicação e dizer, ó, eu consigo fazer o muito ruim em 3 horas, eu consigo fazer um médio em 2 dias, eu consigo fazer o muito bom em uma semana. Mas o que eu vejo na grande parte das vezes é que a pessoa ela tem medo de falar. Entendeu? Medo o que que vão pensar? Vão pensar que eu não sou bom, que eu não sei o que eu tô fazendo, ou a pessoa tem medo de ser xingada, de ser cobrada. Então, assim, envolve N coisas, tá? Eu já vi acontecer de o programador eu pensar assim, bah, esse colega aí tá precisando de uma terapia. Sabe? Tá precisando entender que sim, que ele é capaz de fazer e que ele tem toda a propriedade do mundo e dizer que tanto é qualidade X e tanto é qualidade Y. Ele tem um conhecimento, ele sabe do que ele tá falando. E eu já vi, inclusive, esses programadores júniores e plenos ter essa insegurança, o que é totalmente natural, né? Chamar um sênior e o sênior dizer, não, tu tá certo, ó, analisou corretamente, leva tanto tempo para fazer isso e desse jeito daquilo, e que nem tu comentou, né? E mesmo assim eles ficam inseguros. Mas aí tem duas coisas, ou o problema tá com o emocional do desenvolvedor, o que não é errado. Não é errado tu pensar que Sim, mas eu talvez não tenha visto tão bem. Acontece direto comigo. Eu tô analisando alguma coisa, eu achar que entendi, eu chamo um analista que tem muito mais conhecimento que eu na empresa, que eu entrei faz 5 meses. E eu falo, olha, eu entendi isso, 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 isso. Eu tô correta? Eu entendi corretamente? Eu entendi todos os pontos? Será que eu esqueci de olhar alguma coisa? Não isso é humildade. É assim, eu não sei tudo, tá tudo bem, mas também é o ponto de tu saber que tu tem sim o conhecimento, e quando tu tem certeza que tu tem, de chegar pra pessoa e dizer, ó, é assim, assim, assim. E tem a outra situação de que é quando a empresa não te dá espaço para fazer isso. Aí também é uma outra situação, que a empresa não quer saber o que, que é o ruim, o médio e o excelente. Ela quer que tu entregue o ruim sempre, então tu nem vai levantar a mão e dizer que aquilo leva tanto tempo. Então tem que ter essa jogada dos dois lados, o lado do profissional de ele saber de que ele é capaz de opinar ou que se não é capaz, ele poder dizer que ele não é e que ele precisa de uma segunda opinião ou uma terceira opinião e tá tudo bem. Ou o lado da empresa também de saber escutar e saber ouvir e entender o lado do desenvolvedor que está falando, em vez de ficar aquela coisa, né? Esses dias eu ouvi, eu achei o máximo, tô usando sempre, um bebê não é feito com 3 mulheres grávidas em 3 meses. sim, Não dá. não Não dá, tem o que fazer. não tem o que Então, às fazer. vezes, a empresa não entende isso. E isso é uma coisa que a gente precisa conversar. Precisamos conversar disso, sabe? Sim, não, eu concordo com você e achei interessante. Você disse, basicamente tem que ter do profissional evidenciar, né, deixar isso claro, do lado da empresa estar disposta a ouvir e entender e no final tem ali, eu acho que é uma escolha que vai ser assim, entre o puxadinho ser feito rápido, você Uhum. continuar fazendo puxadinho rápido, ou você parar, analisar e projetar Isso. algo mais robusto para o longo prazo. Logicamente, Sim. algo mais robusto para o longo prazo vai demandar mais tempo. O puxadinho vai exigir fazer de qualquer jeito, né? Mais rápido de qualquer Sim. jeito, com qualquer tipo de material. O projetar vai exigir uma análise mais robusta, um entendimento mais amplo e um projeto muito mais sólido. Logicamente, isso acaba demandando mais tempo, mais recurso e mais esforço. E aí, ou seja, e você falou também da humildade, ou seja, mais uma habilidade
né? Uhum. Eu tenho é uma habilidade que eu gosto bastante também, eu até bem pouco tempo atrás eu brincava, né? Eu falava, cara, as pessoas falavam pra mim assim, Fernandes, você é muito humilde, não sei o quê. E aí um dia eu sempre usava a mesma resposta, usando na verdade, ainda que é assim, cara, eu conheço um cara que é um dos caras mais humildes que eu conheço e que tem um nível de conhecimento absurdo, que é o Kelvin. E aí Sim, eu sempre pensava assim comigo, cara, se o Kelvin tem esse nível de conhecimento, esse nível de profissionalismo, é um cara humilde, eu acho que tem um recado aí para todos nós. Então é melhor eu também ser humilde ou buscar ser humilde, sim, até porque, por mais que a gente saiba, independente do tema, a gente sempre vai saber alguma coisa, mas tem sempre um milhão de coisas a mais para descobrir, para aprender, sim, né? Então a gente tem que reconhecer o que a gente sabe, com certeza, mas é muito mais fácil eu aprender mais do que ficar limitado ao que eu sei, né? Então sim. eu sempre Uhum. penso É, dessa forma. Eu acho que no final você acabou trazendo para a gente aí um outro insight que é sobre a humildade. E verdade. aí, E, pode assim, falar. outra coisa também é que a gente que trabalha com tecnologia, não adianta, a gente nunca sabe tudo. Tipo, é um Hum, negócio, assim, infinito, infinito de verdade, é um negócio absurdo. E a primeira chave pra gente ser, assim, conhecer as coisas é a gente ter em mente de que a gente não sabe. É E isso nunca vai aí. saber. E Mas a nunca vai moral ser. é nunca se colocar numa posição de ai, olha só, eu sou palestrante, eu sou MVP, não, olha o Kelber. O Kelber é uma pessoa assim, ó, tem um conhecimento absurdo, absurdo, assim, absurdo mesmo. E ele é um cara que tu conversa, em nenhum momento ele faz tu te sentir mal, em nenhum momento ele se coloca acima de ti. Sabe? É assim, é uma coisa assim sensacional. E o que ele não sabe, ele fala, eu não sei. E tipo assim, e tá tudo bem, ninguém vai morrer por isso, sabe? Porque Ninguém não vai tem morrer como por saber isso. tudo. Pois é, acho que eu concordo contigo em gênero e grau. E você falou aí também uma outra coisa sobre as coisas, e ainda mais do que a gente está vivendo hoje com a IA generativa, a gente grava esse vídeo em novembro de 25, tá, se antes nós já tínhamos um grande desafio, um grande problema de mantermos atualizados com Uhum. tecnologia, sempre foi uma corrida insana. Com a IA generativa, com o advento da IA, isso se tornou praticamente impossível. E aí, uma Impossível. pergunta: como é que você está buscando aprender mais sobre IA? E o que que você, como é que você está isso no seu dia a dia? E como é que você está usando a IA no dia a dia da programação? O que que a IA no seu dia a dia te ajudou? Meu Prático, Deus. assim, um exemplo prático, concreto. Cara, antes eu fazia isso desse jeito, agora com a IA generativa eu estou fazendo isso aqui e trouxe um ganho. Uma dica de programa para programador ali. Eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Daria outro bate-papo só Podemos sobre isso. marcar um outro papo sobre isso. Já vamos deixar engatilhado, pode deixar. Vamos organizar isso. Tá, então o que que acontece? Bom, como é que eu me mantenho atualizada, tá? Eu não me mantenho atualizada, treta. Tô brincando. Não é sacanagem. Não, assim, não tem como, não tem como. O que eu tenho feito é ficado de olho em aquelas. Tipo aqueles jornaizinhos que vão chegando, newsletters, sabe? Tá, Que vão aham. chegando sobre IA e tudo mais. Lá a gente tem um grupo dos MVPs Brasil também, que tá só entre nós ali, a gente tá sempre trocando ideia do que tá acontecendo. Enfim, é o que eu tento fazer, tá? Tá. Eu vejo que tá sendo ótimo. Tem algumas coisas que eu mexo por um tempo, daqui a pouco surge outra prioridade e eu vou para outra coisa. Por exemplo, há uns 7 meses atrás eu comecei a mexer no. Não, acho que um ano atrás mais ou menos. Comecei a mexer no Cursor IA, que é uma IDE que tem todas as IAs ali e tudo mais, e ela tem o contexto todo do teu projeto, então tu pode perguntar, onde é que fica a tabela XYZ? Qual que é a unit que trabalha com tal coisa? Né? Então tu consegue ter uma visão geral do projeto. E de começo, meu Deus, eu achava assim, bah, eu não tô sabendo Você usa usar isso. ela junto com o Delphi?
Sim, sim. Consigo usar em projetos legados. Inclusive, isso é uma coisa que eu ia comentar, que eu tenho utilizado. Vamos supor, tá? Ahn, não é que eu seja contra data modeling, mas é que eu sou contra. Entendi, entendi. Mas assim, ó, não é que eu sou contra. Mas é que eu tô tentando, os projetos que eu trabalho, tô tentando tornar mais modularizado para que em breve não seja mais um monolito, que a gente consiga transformar num microserviço, consiga, enfim, fazer outras coisas mais malucas. Consiga ter teste unitário e tal. Então vamos supor assim, a gente tem aquele data model que é uma desgraça, que, né, que 20 não mil tem carries espaço. lá. Sim, não tem mais espaço ali, né? O que que eu faço? Uma das coisas que eu pergunto geralmente para IA é: tem alguma query, alguma coisa aqui que tá duplicado? Tem alguma que não está sendo utilizada em lugar nenhum do código? É uma coisa que eu amo fazer, eu fiz um markdown, então que eu expliquei para IA, ó, quando eu colar para ti essa query ou esse client dataset, tu vai criar um DAO, né, baseado nessa query. Ou seja, em vez de aquela query ficar no meio daquele data model gigantesco, com um monte de coisa misturada, ela vai lá, vai criar uma classezinha só especializada naquela tabela ali. Então ele vai mostrar ali o listar, um put, um get, tudo. Ou seja, eu só peguei ali o TSQL Query, TFD Query, só peguei assim, puf, larguei pra IA, ela vai lá, faz tudo pra mim e ainda substitui em todas as partes do sistema que chama aquele cara lá. É um negócio assim, ó, que se fosse eu fazer, eu ia levar o quê? Uma semana pra fazer, e ela faz em um estalar de dedos, sabe? Que massa. É um negócio incrível e foi um dos exemplos que eu Faz mencionei, um ano que você inclusive. está usando o cursor? Sim, faz um ano. Agora eu tenho No dia a dia com utilizado, Delphi ali, no dia a dia com Delphi. sim, no dia a dia, sim, todo dia. E você Agora assina eu uma tenho conta paga ou uma conta gratuita? apaga. Assim, outro que eu utilizo também bastante é o VS Code com Codex, com o plugin do Codex. Ah, Claro que eu tenho que ficar. É que assim, ó, eu trabalho com o Delphi mais antigo, né? Então, na empresa onde eu trabalho não tem Delphi novo. E tá tudo bem, né? o que que é Delphi mais antigo? Você pode falar o nome dele aí ou não? Sim, é o XE2. Ah, tudo bem. Eu tenho Mas uma enfim, pessoa que se eu ouvir, eu tenho um cliente que se eu ouvir isso ele vai ficar triste porque ele trabalha com Delphi um pouquinho mais antigo que o seu. Pouquinha é, coisa. Então, teve uma empresa que eu trabalhei há 2 anos atrás, tava na Aquasoft ainda, era um cliente da Aquasoft, que eles trabalhavam com Delphi 5. Eu trabalhei mais de um ano com Delphi 5. Isso faz 2 anos, tem isso. É dureza ainda. É, dois? É, Meu é Deus. a vida real, né? Vida real. É a Falou vida tudo. real. É a vida É, real. Legal. E deixa eu é. falar uma coisa. Eu vou querer organizar esse papo contigo do Delphi com o IA, o uso do IA, o que você está fazendo uso no dia a dia, os ganhos que está trazendo. Mas você deu Sim, alguns exemplos, que você deu esse exemplo da Kelly, e teste sobre alguma coisa. Tem alguma coisa que o cursor te ajudou para cenários de teste? sim, bastante. Mas, assim, como é um sistema muito monolito, muito grudadinho, sabe? Eu ainda não consegui avançar de forma que eu diga, ó, não, realmente agora eu consegui fazer um teste unitário. Eu ainda não consegui fazer isso porque eu ainda tô desmodularizando ele. No momento em que eu conseguir pegar esse monte de data model que tá essa mistureba e conseguir organizar, eu vou conseguir realmente fazer os testes unitários que eu quero fazer. Mas isso vai levar bastante tempo ainda, mas eu tô, tipo assim, já tá muito mais perto de que quando eu comecei. É porque esse é um ponto muito importante que eu mencionei lá nas minhas palestras da CBR. Tem que ter paciência. Aquele código, ele não, ele foi construído no decorrer de muitos anos. Ele foi sujo no decorrer de muitos anos. Ele tá totalmente acoplado, as coisas estão abraçadas lá. Então, para te conseguir fazer um teste automatizado, fazer um teste unitário, tu vai ter Tem que que fazer soltar as uma boa pecinhas. refatoração, né? Sim, e a refatoração tu não faz em uma semana. Tu faz no decorrer de muitos anos.
É no decorrer de muitos anos. Então, assim, tu não vai limpar o teu código semana que vem. É uma coisa, é uma melhoria contínua, né? Toda vez que tu mexe no teu código, tu vai lá e tu vai organizar, nem que seja para renomear as variáveis, colocar com um Lzinho lá, que nem o padrão da embarcadeira, no começo. Toda vez que tu vai mexer numa query, num dataset, tu vai criar uma DAO, tu vai tirar aquilo ali dali. Daqui a pouco tu vai ter todas lá bonitinho. Então, com o passar do tempo, tu consegue chegar nesse ponto, mas exige muita, muita, muita paciência e muita dedicação. Esse é o ponto. E, assim, eu tô deixando você falar aqui, porque eu vou mandar esse trecho para algumas pessoas, isso, né? É, cuidadosamente selecionadas a dedo, mas deixa eu aproveitar isso que você falou, e falar uma coisa. Uma vez eu fui buscar uma profissional e eu estava tendo um problema de saúde ali e parte do problema de saúde tinha a ver com questão do peso. E aí eu lembro que eu conversei com essa pessoa, né? E ela falou, o que que você está buscando? Eu falei, bom, estou buscando mais saúde. Ela falou, isso é bom, mas vamos lá. E aí, mas qual que é a tua ideia de tempo, né? Em quanto tempo você acha que vai conseguir isso? Aí eu falei, eu não sei. Eu falei, o mais rápido possível, né? Aí eu não esqueci o que ela falou. Eu falei, Fernando, olha, o teu ganho de peso, ele aconteceu no longo tempo. Então, uma mudança drástica agora, primeiro que ela não é sustentável. Então, a mudança para novos hábitos vai demandar um tempo. Então, porque isso não aconteceu, esse ganho de peso não aconteceu do dia para noite. E aí, aproveitando um gancho do que você falou, o que eu estou falando sobre isso? É exatamente o que você falou do código. O código Sim, foi durante anos ou décadas sim, construído com pressa, com afobação, sem clareza, do jeito que dava. Então, para você começar a limpar esse código, é lógico que vai demorar tempo, porque ele foi construído sujo durante décadas. Então, as pessoas deviam ter maior clareza sobre isso, mas elas não têm. E tem os negacionistas disso, né? Que eles acreditam, não, sim, é algo rápido, ou ficam desapontados quando você fala isso e tudo mais, mas faz parte também, né? sim, Mas eu acho que mais uma grande contribuição que você está dando quando você fala isso num vídeo que vai para o YouTube, no papel que você tem, né, uma MVP da Embarcadeiro, eu acho que isso acaba alertando as pessoas. Eu acredito que seja um processo gradual de conscientização, de educação, mas é uma coisa que você falou sabiamente. A gente tem que discutir essas coisas porque seguir do jeito que está significa varrer para debaixo do tapete, né? sim, E aí, quando você me diz tudo isso, você acaba, no meu ponto de vista, trazendo uma outra habilidade sua, que também é uma soft skills, que é a habilidade de lidar com notícias que não são tão boas, não entrar em pânico e sim. pensar racionalmente, né? Que na É, minha visão, isso é um papel, é uma habilidade fundamental para um desenvolvedor, porque ele vai sim, precisar analisar cenários, né? E sim. aí, pegando, eu queria, assim, quando você topou fazer o papo, né? E é assim, é engraçado isso, tá? Mas quando alguém aceita o meu convite, eu fico muito feliz, logicamente, né? Mas parece que eu recebo um SMS de Deus falando assim. Ele me manda, Deus já me mandou o tema. Quando você disse sim, tipo, na hora já veio uma voz da minha mente falou, fala sobre soft skill, fala de outras habilidades. Tipo, é um negócio meio automático. Eu não sei explicar de onde isso vem, né? Aham, E por que que... porque quando a gente conversou ali na CBR, eu vi muitas habilidades não técnicas em você, né? E eu estou falando isso com muita admiração, no sentido de eu acredito cada vez mais que os melhores desenvolvedores, pegando as suas palavras, que querem fazer um trabalho bem feito, não fazer de qualquer jeito, cada vez mais, além de estudar tecnologia, ele vai se preocupar com essas outras habilidades, em se sim, comunicar melhor, sim, entendeu? Em trabalhar sob pressão, não é bom, mas a gente, né?
Acontece. a trabalhar trabalhar em equipe. Então, eu acredito que esse nosso papo vai ajudar muita gente. E é louco, né? Porque ele perdura, né? É um conteúdo que fica no YouTube aí, vai poder ajudar as pessoas daqui a um ano, daqui a 5 anos, Legal. daqui a 10 anos, né? E aí eu queria te pedir um último recado. Se você fosse deixar um recado para o desenvolvedor que quer evoluir, que quer fazer um trabalho melhor, além de tudo isso que você já falou, que é muito valioso e que pode ajudar qualquer tipo de desenvolvedor, qualquer tipo de qualquer linguagem, de qualquer Sim, porte de empresa, de qualquer cenário. Tem alguma outra dica para esse desenvolvedor querer ser esse desenvolvedor que procura fazer bem feito, que comunica, que sabe trabalhar em equipe? É engraçado a quantidade de vezes que você falou em equipe. sim, É o que eu acredito também, trabalho em equipe. Trabalhar em equipe é um ajudar o outro. sim. Se você fosse dar um recado final, qual recado seria esse? Para esse desenvolvedor que quer, que está disposto realmente a evoluir, a buscar, que entendeu o que você falou e falou, cara, eu quero ser um desenvolvedor melhor. Eu vou me Uhum, inspirar na Kivian. Talvez eu não queira ser um MVP do embarcadeiro, mas eu quero aprender com pessoas que são referência. uhum. Então, assim, a gente passa o quê? 8, 9 horas no trabalho. É muito tempo. É muito tempo. E eu entendo que, às vezes, a circunstância, a gente tem que pagar os boletos, né, Fernandes? Essa é a realidade. Isso aí é a verdade nua e crua. Ninguém é herdeiro e resolve, não, vou programar porque eu tô a fim de programar, né? Mas o ponto é, são 8 ou 9 horas. A gente. É muito tempo da nossa vida. É muito tempo. Eu brinco que eu fico mais tempo com os meus colegas do que com meu marido. E é verdade. É verdade. Eu fico mais tempo com os meus colegas que com meus filhos. Eu mal vejo minhas crianças. Então, eu tenho dois filhos. Eu tenho o Benício de 5 anos e a Chloe de 10. Legal. E então, assim, eu penso que eu tenho que fazer as coisas no meu dia da melhor forma possível. Eu tenho que trabalhar da forma mais gostosa possível, entregar o melhor resultado possível, cuidar bem da minha aplicação como se fosse meu filho da melhor forma possível. Independente se eu vou ganhar R$ 1.000 ou se eu vou ganhar 50 mil, se eu vou ganhar prêmio, se eu não vou, se eu vou palestrar ou se eu não vou. Eu penso que eu tenho que fazer aquilo da melhor forma possível. Não só para quem vai receber, mas sim para mim. Porque para mim é muito legal eu ver uma aplicação que estava travando, que estava lento, que estava feio, que estava estribuchado, eu ver aquilo mudar. E o usuário dizer assim: olha, tá completamente diferente. Isso aqui não funcionava e agora funciona. Eu tô há meses falando disso, ninguém arrumou e agora tá bem melhor. O que que tu fez? Às vezes a pessoa fala assim pra mim: tá, mas tá muito melhor. Tu mudou alguma coisa? Eu falei: nada. Gente, às vezes eu só dou free new na variável. É um negócio ridículo. E muda totalmente a vida da pessoa, porque para de travar aquela desgraça. Então, assim, então, assim, acho que a minha dica final é tenha paixão pelo que faz, sabe? É ruim, às vezes eu também não, às vezes tem dia que eu falo assim, pá, hoje eu não tava afim de trabalhar, sabe? Hoje eu queria ficar em casa vendo Netflix, agarrado no marido, comendo um chocolate quente, sabe? Porque ainda mais no inverno, quando tá chovendo. Mas se eu tô ali, eu vou fazer aquilo pra me dar alegria, pra mim chegar em casa e pensar, bah, hoje foi muito legal. Porque a gente refatorou uma classe, a gente melhorou a performance de alguma coisa, a gente está no caminho de fazer um teste unitário, a gente fez uma entrega e estava pegando fogo em produção, a gente entregou muito rápido e não deu problema mais, a gente sabe que não vai dar mais, porque a gente fez de uma forma que não vai dar mais problema. Então essa é a moral, é tu ter paixão por aquilo que tu faz. Eu acho que esse é o grande segredo. Legal. Minha querida, então, muito obrigado. Eu adorei o papo, foi Obrigada. muito massa. Você deu grandes contribuições e nos vemos em breve. Aí você vai falar de IA. Olha aí. Não, vamos lá, vamos organizar Ah, isso aí. Foi uma aula, um show de simpatia, de humildade, de profissionalismo e de muitos insights para todos nós. Então, obrigado de coração pela tua obrigada pelo generosidade. convite de coração, viu?
Estamos Abraço, aí. abraço. Abraço.